Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma terça-feira de estudos. Eu sou Noêmia e estamos aqui com esta proposta. Hoje nós vamos conversar sobre mediunismo. Vai ser muito interessante. E o nosso convidado já chegou, melhor ainda. Peraí que nós vamos chamar diretamente lá dos Estados Unidos. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo ótimo. Então, meus amigos, vai convidando aí. Tá faltando uns minutinhos para a gente dar início. Vai ser muito interessante a gente conhecer a respeito do mediunismo dentro do olhar de José Herculano Pires. Porque nós vamos ver que tem vários, né, vários estudiosos, pesquisadores na questão da mediunidade. José Herculano Pires, ele foi, assim, um excelente, né? Diz que foi o melhor método para Kardec, que melhor mediu Kardec. E é importante a gente conhecer esses que lá no início trouxeram as informações, fizeram pesquisas, porque hoje nós estamos usufruindo disso, né? E aí, Leonardo, tudo bom? Tá calor aí? Tá muito frio. Hoje eu estava até com medo, tá nevando, então eu tava com medo da internet não funcionar. No, aqui, meu filho, o negócio tá que tá, viu? Tá um calorão aqui. Então vamos lá, tá faltando um minuto, nós vamos fazer a prece, rogando a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que possa nos auxiliar neste momento, que estejamos de mente e coração aberto para o entendimento, que possa também o seu anjo de guarda, a equipe espiritual que lhe acompanha dentro desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, está aí junto de ti, te auxiliando para que você possa ser um bom instrumento da espiritualidade e trazer o esclarecimento que nós necessitamos para melhor entendimento. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Antecipadamente a gente já agradece, né? Porque é muito bom ter esse apoio no sentido de trazer o esclarecimento. E a gente vai dar tudo certo. A palavra é sua. A princípio, só para confirmar, é até 9 horas, não é isso? Até dizer 20h55. É, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos por mais essa maravilhosa oportunidade, que afinal de contas, o maior beneficiado de estudar, principalmente Herculano Pires, perdão, é exatamente o palestrante, né? É fantástico a gente poder estudar aquele que nos ensina tanto e de uma maneira tão simples. E principalmente, o puro é muito bom. Porque, infelizmente, a gente, ao longo do tempo, a gente vem passando por certas mudanças no espiritismo, onde as pessoas gostam de colocar muito os seus achismos, as suas experiências. E quando a gente volta a estudar José Herculano, a gente volta a essas pessoas que estudaram o espiritismo puro, aquele que a mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem de Kardec, é, é, é aquele estudo que não tem um achismo, que é, mesmo eu sendo médium, eu estou te dando um estudo que foi feito através do conhecimento mediúnico, unido à ciência, unido à filosofia, é, confirmado por tudo isso. Então você
pode entender aquele espiritismo na essência, que ali não tem achismo. Se quem puder, tiver a oportunidade de pegar esse livro e dar uma lida, vai ver que existem nomes, existem referências em todas as páginas. Em todas as referências dele, é baseado na ciência que foi comprovada dessa maneira, daquela maneira. A filosofia estuda isso desse jeito e daquele jeito. Em nenhum momento o José Herculano nos traz qualquer tipo de informação simplesmente por achismo. E isso é que é fundamental. Isso que faz com que a gente possa entender melhor o espiritismo. Tanto que hoje eu vou pedir licença para que nós possamos inverter o que seria o estudo normalmente, porque a gente termina pelo final do livro. Só que hoje eu vou pedir licença para a gente começar pelo término, lendo simplesmente o último parágrafo, onde ele coloca para a gente dessa maneira. Perdão, peraí, que eu tenho que localizar aqui, que eu perdi nos meus... achei. É o último parágrafo do livro. Iludem-se os que pensam que o espiritismo se engrandece com as pompas terrenas. Jesus não foi o sacerdote do templo de Kardec. Perdão. Jesus não foi o sacerdote do templo e Kardec nunca trocou a morada humilde na Rua dos Mártires em Paris pelo Palácio de Versalhes. Nenhum nem outro veio falar aos poderosos do mundo, mas sim aos sofredores necessitados de consolação. Quem não entende isso nunca assimilará a mensagem do Espiritismo, a não ser depois de encarnações expiatórias e redentoras. A obsessão vigia os indivíduos e os grupos espíritas em cada encruzilhada das gerações. Vale mais um pequeno centro que cuida dos obsedados do que uma suntuosa instituição em que os tribunos retumbantes enchem os salões de suntuosos palavrórios vazios. Cala mais no coração humano um gesto de humildade pura do que a retórica antiquada dos tribunos missionários. As grandezas terrenas só agradam aos obsessores, enquanto os obsedados pedem a misericórdia de uma palavra de amor. Agora, imagina quando você vai ler um livro que ele já te mostra que depois de você estudar tudo, é simplesmente o seu gesto. É uma palavra sua que vai tocar o coração daquele que está ao seu redor. Quando a gente aprende a estudar o Espiritismo dessa maneira, a gente aprende a estudar Jesus Cristo na sua essência. Jesus Cristo, ele em momento algum, ele saiu para falar, não chegou como rei, tomando posse de nada. Ele simplesmente mostrou que o que as pessoas precisavam era de amor. Era aquele amor puro, um amor verdadeiro, que ele não nos ensinou, ele nos mostrou como é que faz. Ele, mais do que simplesmente usar palavras, ele fez. Ele mostrou para a gente como amar ao próximo, como perdoar ao próximo, como estar presente para o próximo. E José Herculano, nesse livro, ele vem nos mostrar isso. Inclusive, mostrando nesse final que ele não é ninguém. Kardec não é ninguém. Na visão dele, quando vocês pegarem o livro para ver, eles não são importantes. Na visão dele em si, Kardec sim, tinha uma referência maior, mas mesmo assim não grande. Grande seria Jesus Cristo e pronto. Mas ele próprio é só uma ferramenta. E depois dele, nós tivemos um exemplo, que alguém já deve ter ouvido falar, um tal de Chico Xavier, que é um exemplo de humildade,
Em momento algum, ele quis sair da casa dele, não quis, não fazia questão de pompa, de nada disso. E ele conversava do mesmo jeito com um mendigo e com um dono de empresário, seja o que for. Porque o que ele fazia era simplesmente vivenciar o amor pelo próximo. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro médium. Agora, já entrando no livro, pegando como base essas palavras, a gente já entende que o primeiro esse livro, já sendo para que nós possamos ser mais claros e um pouco mais didáticos, né? Esse livro tem 16 capítulos, sendo que tem a introdução e logo em seguida o capítulo 1, que vai nos mostrar o conceito de mediunidade. Esse conceito de mediunidade, ele vai nos mostrar que o que exatamente é o médium. O médium é simplesmente, mediunidade, ele é uma referência de mediunismo, de você ser a ferramenta de comunicação entre um lado e outro. Aí por que nós começamos já pelo final do livro? Porque o primeiro passo para que a gente possa estudar o mediunismo na visão dele, a gente tem que entender é que não existe nenhum privilégio, não existe grandeza em ser médium. Você é uma ferramenta que está sendo usada pelo espírito naquele momento para comunicação. Não, e vem nos explicar também as formas, né, dessa comunicação, que se existe um contato, se existe uma interferência do plano espiritual para conosco, já existe uma comunicação, então ali já é uma mediunidade. O que é importante para isso? Muitas vezes, quando a gente vai fazer um estudo, a gente ouve uma referência grande do tipo, é o médium fulano de tal. O que isso quer dizer? Porque se ele é tão grande, a gente tem que ver. É lógico que nós vamos avaliar, nós vamos entender o momento de cada um. Mas ele é grande simplesmente porque ele é médium? O que faz uma pessoa se considerar melhor? Muitas vezes, nós, na nossa humildade, quando a gente recebe a oportunidade de uma comunicação com o plano espiritual, a gente entende que, poxa, aquela pessoa, ela é privilegiada, ela comunica com fulano, ela tem uma coisa diferente da gente, porque ele consegue se comunicar com o espírito evoluído. Agora, isso é tão complicado a gente entender se a gente não pegar aquela mensagem de José Herculano, que como que a gente vai avaliar se aquela mensagem realmente ela veio de um espírito superior ou se foi o que a gente queria ouvir? Porque muitas vezes a gente não avalia que se alguém nos pede uma ajuda no trabalho e a gente ajuda porque é amigo, de repente, por exemplo, você trabalha na empresa tal, você podia me arrumar uma vaga lá? Ah, surgiu uma vaga que a gente pode te encaixar. Então eu vou te encaixar naquela vaga. Eu estou sendo extremamente bom. Mas bom para quem? Para aquele meu amigo. E aquela outra pessoa que batalhou tanto, que estudou tanto, que se preparou para aquela oportunidade e que na hora da seleção foi preterida exatamente porque eu, bonzinho, ajudei o meu amigo.
Então, quando a gente for estudar a mediunidade, a gente tem que entender que ele é simplesmente uma ferramenta. E só isso. Já no segundo capítulo, mediunidade estática. É interessante como, ainda no primeiro capítulo, ele vai nos mostrar o que Kardec designa de que nós temos dois tipos de mediunidade. E a primeira é a estática, a segunda é a dinâmica. A mediunidade estática, é interessante a gente poder entender isso, porque para a gente o estático é algo parado, é algo inerte, é algo sem movimento. Até porque no português puro, o estático é o que não tem movimento. Só que na visão do Kardec, a mediunidade estática é aquela onde existe uma comunicação somente. E isso, muitas vezes, é extremamente importante. Ele não designa, não separa a mediunidade como hoje nós normalmente estudamos em vários centros espíritas aos quais eu já participei, eu participo, que as pessoas separam como médium vidente, médium de efeitos físicos, médium psicográfico, médico, seja o que for. Na visão de Kardec, só tem dois, que é o estático, que é esse que tem a comunicação. E já no próximo capítulo ele vem nos falar na comunicação mediúnica dinâmica. Essa dinâmica é onde ele nos mostra onde tem algum efeito mais material, assim, como, por exemplo, aquelas mesas que mexiam, como uma obsessão, o que ele chama até de possessão. E esses efeitos, quando são efeitos onde a espiritualidade ela toma maior posse ou do indivíduo ou de algo inerte naquilo ali. E é onde é uma parte até interessante que a gente vai encontrar, principalmente, saindo desse livro, mas nesse capítulo, ele se refere ao livro dos médiuns, onde Kardec vai explicar a importância da explicação de por que aquelas mesas mexiam. Porque a primeira coisa que fez com que o Kardec começasse a aceitar a ideia do espiritismo é exatamente uma mesa que mexia sozinha. Então, para que isso fosse, como isso o levou para o espiritismo, como o fato de algo inerte, algo sem inteligência, como foi a própria descrição do Kardec, algo que não tem nenhum tipo de inteligência não pode se mexer. Porque se a gente pensar que até uma ameba ela tem um mínimo que seja instinto para se mover, a mesa não tem nenhum tipo. Então, Kardec ela usou essa referência como cientista para saber que aquela mesa não mexia. Então é aí que ele chama de mediunidade dinâmica. No capítulo 4, ele vem nos falar da energia mediúnica. Gente, é interessante que para a gente hoje, isso já está mais fácil de compreender, porque hoje a gente já aceita a ideia do fluido cósmico universal. Mas na época do Kardec, na época deles, ele teve que mostrar aquilo para as pessoas. E para um cientista, mostrar que existia matéria no pensamento foi extremamente complicado. Então, na hora que ele transforma aquilo em algo que a ciência pudesse inicialmente entender, aí sim
é que eles mostram o que hoje a gente conhece como fluido cósmico universal. Porque na época simplesmente era uma energia. Não tinha todo esse conhecimento do fluido cósmico universal. Hoje seria até mais fácil de entender, porque eu não sei se baseado até num livro espírita, ou seja, no que for, mas há alguns anos atrás, três cientistas, perdão, eles ganharam o prêmio Nobel de Física porque eles provaram que o universo não é vazio. Nós, até então, a nossa ciência dizia que o universo é um grande vazio. E eles mostraram que não, que mesmo no universo existe matéria. Ela só é mais fina, mas existe matéria lá. O que para a gente no Espiritismo é muito mais fácil de entender. E que esse capítulo vai nos mostrar que, poxa, o que nós estamos entendendo hoje, ele já tinha conhecimento naquela época. E nesse capítulo ele vem mostrar que a ciência, então, da época, tentou mostrar que aquilo não era verdade, mas que nem a ciência conseguiu e que acabou tendo que ceder à verdade universal. Aí nós vamos para o capítulo 5, o ato mediúnico. Esse ato mediúnico, na visão dele, é muito interessante, porque ele vem mostrar para a gente exatamente aquele momento onde o indivíduo ele está exercendo a sua mediunidade. E é interessante a gente observar que ele fala de uma maneira assim muito didática do momento onde a pessoa está num centro espírita, hoje, né, devido às formas corretas de se pronunciar, muita gente já não aceita que fale centro espírita, tem que ser fraternidade espírita, ou seja, mas isso é para mostrar o tanto que nós somos preconceituosos. Eles falavam centro espírita. Então, se eles falavam, por que é errado? Mas, enfim, ele nos mostra que lá é simplesmente o lugar correto. Porque a mediunidade, infelizmente, ela vai aflorar, quer a pessoa queira, quer não. E se a pessoa conseguir controlar sua mediunidade e dar vazão a isso dentro do lugar correto, ele vai ser muito mais facilmente controlado. Onde a pessoa vai poder ter auxílio na comunicação, se aquele determinado espírito que está tentando se comunicar, o que tipo de ajuda que ele está podendo, que ele está necessitando, que ele está fornecendo, seja o que for. Ali é o lugar correto. Aos médiums, vai uma dica importante de quem já passou por várias situações difíceis. O melhor lugar para você sempre dar vazão à sua mediunidade é um centro espírita. Agora, se em algum lugar aquela mediunidade, por acaso, você não tem como controlar, você sentiu alguma coisa, você viu alguma coisa, alguém entrou em contato com você, você conversou com alguém, seja o grau de mediunidade que você tiver, aconteceu fora do centro espírita, sempre parta do mesmo ponto. Se acalma, faz uma prece, fez a sua prece, pede a espiritualidade que você confia para que se aproxime de você, e aí com a espiritualidade próxima, com você com o pensamento harmonizado, você se retorna para aquele momento. Primeiro você saia, se concentre, porque
a única forma da gente realmente controlar a nossa mediunidade é através do Cristo. E o Cristo, ele trabalha na nossa vida através dos espíritos que nos auxiliam, através dos anjos da guarda que se aproximam da gente. E outra coisa, no dia que alguém virar e falar assim, poxa, ele está falando de anjo da guarda, que coisa ultrapassada. Então que leia esse livro, porque eu estou usando palavras que estão no livro. Porque esse livro vai nos falar que o espírito, o anjo da guarda é o espírito evoluído. Então, nós podemos voltar à pureza de entender certas coisas. Mas hoje nós temos o conhecimento. Que conhecimento? Aonde que foi? Em que momento que certas palavras, como centro espírita e como anjo da guarda, deixaram de fazer parte da nossa cultura, da nossa literatura e principalmente da nossa literatura fundamental, da literatura que tem como a sua principal essência Allan Kardec, Jesus Cristo e Chico Xavier. Porque eram as palavras que eles usavam. No capítulo 6, o mediunismo. Nossa, que capítulo interessante. É o capítulo que resume tudo o que nós estamos falando aqui agora. Entre outras coisas, vai falar sobre o médium em si, sobre os momentos que cada médium passa na sua vida, as situações que o médium passa. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque já até como um relato, eu desenvolvi a minha mediunidade com 7 anos de idade. 6 para 7 anos. E quem me ajudou a desenvolver minha mediunidade foi um espírito. Porque o que eu ouvia na minha casa era: vai dormir, menino. Vai rezar, menino. Você tá com capeta no corpo? E coisas do tipo. As coisas só começaram a fazer sentido para quem estava perto de mim a partir de certos momentos onde eu conheci o meu avô. Poxa, mas não era possível você conhecer seu avô porque ele morreu antes de você nascer. Mas eu não só conheci, como falei o nome e descrevi a pessoa. Como é que é isso? Na hora que, quando, numa situação onde meu pai ia passar por um acidente, e na minha casa eu falei com a minha mãe, vai acontecer isso e a gente tem que esperar aqui que o pai vai ligar. E pouco depois ele ligou. E na hora que ele chegou, ele veio querer saber o que tinha acontecido. E uma curiosidade muito grande sobre isso. Naquele momento, um espírito que nos alertou daquilo falou com a gente: vai acontecer, mas não se preocupa que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com ele. E foi feito. Meu pai estava dirigindo em alta velocidade numa curva, perdeu a roda de trás, que ela simplesmente saiu do carro, e o carro parou normalmente, não aconteceu nada. Certas situações nesse sentido que foram fazendo com que a minha família, com que eu, uma criança, levasse a minha família para a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, a qual eu faço parte até hoje, em Belo Horizonte. E houve, desde então, várias e várias situações. A gente sabe que eu, já com 46 anos, quando eu era mais jovem, o centro espírita ainda era uma coisa do capeta para muita gente. Hoje já não é tão fácil. Naquela época, nossa, e eu era o único do meu bairro ali, da minha região toda, que realmente levantava uma bandeira, que era a bandeira do espiritismo,
E eu era uma criança. E depois, e como várias pessoas lá acabaram descobrindo e vendo que aquilo tinha fundamento e que aquelas, que todas as situações que nos circundavam não tinha como negar que existia uma outra inteligência que não era minha, é que as pessoas começaram a aceitar. Agora, por que eu estou falando isso? Quem tiver perto de si a oportunidade de ajudar a um médium, entenda que é melhor você ajudar um médium do que você achar que ele vai te ajudar. O médium é só aquele que vai trazer a mensagem. E na hora que a gente vê esse capítulo do mediunismo, a gente vê a importância que tem um médium para ele próprio. Só que, poxa, assim como eu, quantos outros se perderam porque não tiveram instrução? Sabe, há um tempo atrás, pouco antes de eu me mudar do Brasil, surgiu surgiu não, perdão, é, um médium do estado de Goiás que era famoso por curas e tal. Ele foi pego porque molestava é, é, pessoas, não sei se são mulheres, enfim. Mas eu sei que ele abusava da mediunidade. Ele abusava da confiança das pessoas. Eu não estou aqui para julgar, eu não sei o que foi feito, eu não estive lá. Mas seja como for, existe um número muito grande de reclamações contra ele. Então a gente imagina que alguma coisa aconteceu. E essa alguma coisa talvez pudesse ter sido evitada se ele tivesse sido orientado. E quem pode orientar o médium é quem está perto dele. No meu caso, eu tive a, a, a bênção do espírito que, que, que me ajudou, que me introduziu no espiritismo e que foi a luz da minha vida. É um espírito muito legal, muito bom. Mas e se por acaso fosse o contrário? Sabe? É, outra coisa que nós vamos entender nesse capítulo, e que é algo talvez não tão fácil para quem é médium, é quando ele fala sobre, ele vem nos explicar o funcionamento em si daquele momento da comunicação, onde os espíritos eles praticamente se unem, para que você possa passar a mensagem. E às vezes não é tão fácil, porque a gente, muitas vezes, na no nosso egoísmo, a gente quer entender que a gente é muito bom. E ele vem nos mostrar que não é bem por aí. E, poxa, fulano, ele só ele traz tanta mensagem de espírito legal e eu não consigo. Mas o José Herculano vem mostrar pra gente que a vibração ela é importante, porque a comunicação não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Quando ele interage junto da gente, nós interagimos junto dele. Poxa, então o que nós estamos oferecendo àquele espírito, àquele mensageiro, para que ele nos passe algo, é, para que a comunicação seja feita com o espírito superior, com o espírito de maior elevação? Que tipo de preparo nós temos? O que a gente pode oferecer em termos de energia, em termos de bom ânimo, em termos até os espíritos, ele também algo que nós muitas vezes desconsideramos. Nós nem sempre avaliamos a importância
por exemplo, do exemplo. E, infelizmente, qualquer palestrante já passou. Inclusive, nós temos várias histórias de palestrantes que falam que encontrou com uma pessoa na rua e aquela pessoa falou assim: poxa, mas você fazendo isso? Logo você que é palestrante lá do Glacos, que é palestrante do Jesus Amigo, que é palestrante do não sei. Gente, mas nós somos só pessoas. A, o estar aqui, a gente só está fazendo é passar a mensagem que nos foi passada. E isso, aí você imagina na hora que o Espírito chega, ele olha para a gente lá depois, e aí ele vai passar uma mensagem muito boa, mas ele sabe que na hora que a gente for lá fora, e que aquela mesma pessoa que recebeu a mensagem vai ver o nosso exemplo de lá dentro do centro espírita, tá dando abraço em todo mundo. Quando chega lá fora, dá a buzinada com o primeiro irmão, porque demorou a sair mais rápido do que a gente no carro. A gente xinga a mulher, o filho, o marido, simplesmente porque o almoço não ficou do jeito que a gente queria. Poxa, e se esse é o exemplo que nós vamos dar, como que a gente pode esperar que o espírito se alinhe com a gente? A vibração está diferente. Aos médiuns, se preocupem com isso. Entendam que nós não temos um espírito. Infelizmente, não. Nós somos um espírito momentaneamente encarnados. E aqueles que não se consideram tão médiuns, ou não se consideram médiuns tão ostensivos, entendam que se existe a oportunidade de ajudar um médium, é uma oportunidade divina. E uma outra coisa que nesse caso é extremamente interessante é que nós falamos uma mentira gigante. A gente não julga ninguém. A gente aprendeu com Jesus Cristo, a gente não julga ninguém. Só que aí ver a primeira pessoa andando num carro muito legal, aquele ali não precisa de ajuda, não. Ele tá ótimo. Ver que o cara casou com uma mulher bonita, nossa, aquele casal ali tá ótimo. Viajou semana passada pra praia. Quem sabe o que realmente está no coração deles? E se a gente pudesse ajudar aquele, por que nós não faríamos? Por que a gente não ajuda o presidente da nossa empresa? Sabe, a gente é, é muito normal dentre nós dizermos: poxa, nós estamos deixando o dono da empresa rico. A gente trabalha para pôr ele rico. E quantos de nós reza pelo patrão para agradecer porque nós temos pão na nossa mesa hoje, porque ele nos deu um emprego? Mas a gente julga ele melhor. Ele não precisa. Se a gente for lembrar de André Luiz, ele nos conta que das inúmeras pessoas que ele ajudou, sem que ele deu uma consulta sem cobrar, se não me engano, foram 4 as que faziam preces por ele, na narrativa dele próprio. E uma que ele encontrou em nosso lar, que todo mundo já deve ter lido, e que para ele não fez nada, para ela foi uma ajuda gigantesca. E ela veio abraçá-lo e tal, porque ela não julgou que ele era melhor do que ela. Ele é médico, ele tem dinheiro, ele não interessa. Ela rezou por ele porque ele ajudou ela. Então, se nós pudermos, vamos ajudar o médium. Qual que é o médium que a gente pode ajudar?
direcioná-lo para o caminho certo, indicá-lo a ir para um centro espírita. Sabe? É muito importante nós entendermos que a ajuda não é só do plano espiritual para cá. E, inclusive, se nós pudermos, por que não? Vamos ajudar o espírito também. A gente pode ver isso de uma maneira muito simples. Em qualquer reunião que haja desobsessão, nós estamos ajudando um irmão desencarnado. Então, não é pela pessoa ser espírito que ela não precisa de ajuda. Nós somos espírito, a única diferença é que nós estamos no momento encarnado. O mediunismo é isso, é a comunicação. Vamos para o próximo, senão a gente não chega no último. A mesa e o pão. Gente, esse capítulo é muito interessante, porque todo mundo... Alguém já parou para pensar que por que a tal da mesa ela é referência para tanta coisa no Espiritismo? Então, nesse capítulo, ele vem nos mostrar isso, que a mesa não é nada demais. Nada. Ali, a gente tem refeições ali na mesa, por isso que chama o pão e a mesa. Tudo acontece na mesa. Se a gente vai ter uma refeição, é na mesa. Se a gente vai fazer um encontro, normalmente tem a mesa ao centro. Uma coisa simples, um baralho que a gente vai jogar, tem uma mesa. Então, o que a mesa tem de mais? Nada. Só que a gente faz tanta coisa que às vezes a gente pensa que, poxa, não, se é para ter uma reunião espírita, nós temos que ter uma mesa. Mesa para quê? A mensagem não está na mesa. Não é a mesa que vai trazer para a gente referência nenhuma. E ele vem nos mostrar isso claramente. Que nós sejamos um pouco mais mente aberta e entender o que realmente importa. A mensagem não está na mesa. A mesa é simplesmente o lugar. Só isso. Agora, é interessante que, se a gente for olhar nas entrelinhas, ele vem nos mostrar que a gente, às vezes, pode ser um médium que vai passar uma mensagem para outra pessoa, simplesmente por ir a um centro espírita, dar uma limpada no corpo, sair dali mais leve e levar um simples abraço para alguém que está lá fora. E o que a mesa teve a ver com isso? Nada. Esse capítulo é muito interessante para nos mostrar isso. E depois vem um capítulo um pouco mais triste, o capítulo do vampirismo. E vamos falar de uma vez entre o vampirismo e a moral espírita, que são o capítulo 8 e o 9. O 8 é o vampirismo, o 9 a moral mediúnica. Por que nós vamos juntar os dois? Porque nós vamos tentar entender, depois de tudo que já foi passado sobre ajudar o próximo e entender como que funciona, o vampirismo é aquela que você está sugando do outro. E isso acontece de maneiras muito diversas. Nós, muitas vezes, queremos absorver tanto de um espírito que a gente acaba vampirizando. A gente, muitas vezes, o fato de ter juntado os dois capítulos fala da moral espírita também, da moral mediúnica, porque nós, muitas vezes, cobramos do médium que ele seja... Não, ele tem que ter uma moral elevadíssima para ser médium. Mediunidade é comunicação. Mediunidade é só comunicação.
E se nós exigirmos do médium, a gente também está se vampirizando. A gente está vampirizando o médium. Só que a gente tem que entender que realmente ao médium é cobrado uma postura diferente. Exatamente porque a sociedade está de olho e sempre julgando, que a gente fala para não fazer, mas está sempre julgando. E porque o próprio vampirismo pode acontecer. Porque se o médium, lá atrás nós já falamos sobre a vibração. Se a vibração não é dele, não está boa com ele, o espírito que se aproxima dele pode ser um espírito que tenha uma oratória excelente, que vai passar uma mensagem ótima, mas que no fundo, ele está enganando aquela pessoa, aquele médium, fazendo com que ele trabalhe em função do engrandecimento próprio ou engrandecimento daquele espírito. Ou seja, o vampirismo é você se aproveitar do outro, e isso pode acontecer do espírito para com a gente, da gente para com o espírito, ou com o médium. E a moral do médico, do médium, ela pode influenciar em muitas coisas na referência do centro espírita, da fraternidade espírita, seja como for que eu quero falar. E então, nós temos que não julgar o mensageiro. A gente tem que julgar é a mensagem. Se aquela mensagem está certa, não interessa quem trouxe. Vamos aproveitar. Se não me engano, aqui no próprio Jesus Amigo, em uma das palestras que nós tivemos há um tempo atrás, eu não lembro se foi aqui ou se foi em outro, mas enfim, nós começamos com uma frase muito interessante, que agora me fugiu, é óbvio, mas o fato é que aquela frase, no começo, todo mundo achou ótima. Só que no meio da palestra, nós lembramos que aquela frase foi dita pelo Hitler. Um monte de gente começou a apagar, rabiscar. Por quê? O Hitler pode ter sido um monstro, mas ninguém pode falar que ele não foi um líder excelente. E que várias das frases dele, ele conduziu um exército a vitórias inimagináveis. Eu gosto de segui-lo, eu quero tê-lo como minha referência? Não. Mas aquela mensagem, naquele momento, foi interessante. Então, se um outro Hitler vier me trazer uma mensagem, eu vou desconsiderar quem veio. Porque se aquela mensagem for importante para mim, for aquela mensagem que vai me fazer engrandecer, é isso que é importante. Não é o médium. É saber se aquela mensagem realmente ela é importante. O capítulo 11 vem falar sobre mediunidade zoológica. É um pouquinho mais complicado de explicar, porque existe uma mediunidade com o animal, sim. Só que, nesse capítulo, eles mostram mais a evolução humana do que propriamente a comunicação entre qualquer tipo de comunicação mediúnica do animal para com o espírito. Eles mostram ser possível. Eles mostram como que isso pode influenciar na vida do criador do animal, seja como for. Mas que, basicamente, o animal, ele é possível, sim, de ter uma comunicação mediúnica.
Porque aquele animal, ele faz parte da evolução do espírito. Nós sabemos que o espírito passa por inúmeras fases. É difícil de saber quantas, na verdade, mas assim, são muitas, a gente sabe que são muitas. E nessas muitas fases, a gente passou pelo animal também. Afinal de contas, hoje nós já estamos, ainda estamos como animal. Nós já temos a racionalidade, mas ainda somos um animal. Então, para que a gente possa evoluir ainda mais, nós vamos passar por esse corpo e vamos, como o próprio livro nos traz, no nosso caminho angelical. Mas que aquele momento ali onde nós passamos pelo animal, aquilo foi importante para a nossa caminhada. Então, é isso que é a maior essência, a parte mais importante desse capítulo, porque muitas vezes a gente maltrata um animal. E se a gente começar a pensar hoje que aquele animal, ele, de alguma maneira, é um espírito ligado a mim por algum motivo, porque nós estamos no mesmo plano. Ele hoje está numa condição de animal, mas amanhã ele pode chegar na condição angelical primeiro que eu. Então a gente começa a pensar melhor, sabe? Na existência, na importância de cada ser vivo. E logo em seguida, no capítulo 12, ele vem falar da medicina espírita. Complicado, né? A medicina espírita, ela, a gente sabe, a gente conhece Dr. Fritz e tantos outros, tantos médicos famosos no mundo espírita. Mas, basicamente, eles vêm nos mostrar que isso é possível. Então, só que eles são cientistas. Então, o que ele vem nos mostrar é que o tratamento espírita, ele é um tratamento importante. Então, que nós façamos, que nós busquemos esse tratamento, mas que não deixemos a ciência. Esse é um tratamento que vai ser paralelo, ele não vai ser o tratamento a partir de hoje eu não tomo mais uma injeção, eu não tomo mais a vacina, como por exemplo, nós tivemos há pouco tempo a vacina da Covid. Não, eu não vou tomar vacina porque agora eu só quero a medicina espírita. Ele não nos coloca que aquilo não buscar também. O que a gente está buscando ali? Porque algumas vezes nós entendemos que eu estou buscando uma cura para aquele momento. Mas que a medicina espírita, ela primeiro tem que curar é o nosso espírito. Então, o que nós temos que curar é a origem do problema, porque a gente sabe que aquele efeito, ele vem do perispírito. Como nós já estamos indo para o final, e nós só estamos no capítulo 12, ainda ficaram 4 capítulos para trás, que são grau da mediunidade, mediunidade prática, mediunidade religião, problemas de desobsessão. Todos os capítulos mereceriam uma atenção especial, mas nós vamos ter que pular alguns aqui, porque como de alguma maneira nós já nos referimos a alguma coisa nesse sentido, mediunidade e religião é o que eu não gostaria de deixar passar, porque eu acredito que todos aqui já tenham passado por algum momento das pessoas até perguntarem, mas espiritismo é religião? Sim, espiritismo é religião. E ele vem nos mostrar claramente isso e com essas palavras. Espiritismo é religião, ciência e filosofia junto. É a união do racional
com o espiritual. Mas é uma religião, sim, porque a gente precisa também ter fé. Não é uma coisa simplesmente o saber. Por que isso? Hoje é difícil nós, enquanto espíritas, e principalmente quando a gente vai estudar o mediunismo, que a gente fala mais diretamente aos médiuns. Poxa, e hoje você já não sabe mais. Hoje você não tem mais aquela desculpa de dizer, eu acho. Não é. O que para você, isso para você agora, você sabe, é realidade. Você vê, você vive, você sente. Então, poxa, é muito fácil, mas nem tão fácil. Exatamente por causa da parte da religião. Porque nós não estamos aqui, não é simplesmente para entender que aquilo que aquele espírito nos fala, que aquilo lá é verdade. Nós estamos aqui para entender que nós temos que evoluir o nosso espírito. E que antes de mais nada, lá atrás Jesus Cristo já nos ensinou que acima de tudo é Deus. É Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É simples assim. E se você consegue fazer isso sem amor e sem considerar isso uma religião, não só para os seus pensamentos, mas para as suas atitudes, para a forma com que você emana aquele amor, você me ensina porque não existe outra forma. É só entendendo que essa religião, ela parte de dentro do seu coração para chegar na sua boca para atingir o próximo. Se a gente não conhecer Jesus Cristo, por mais que a espiritualidade nos mostre muita coisa, mas na hora que a gente enxergar aquele irmão que nos faz uma raiva tremenda e a gente ter que perdoá-lo, porque infelizmente nós ainda não fazemos o perdão de coração. Hoje a gente ainda tem que falar, eu tenho que perdoar porque é o que a religião me ensina. Eu faço por dever, eu não faço por mérito próprio. Agora, se a gente já chegou pelo menos nesse ponto, é porque a religião está dentro do nosso coração. E entendamos que Emmanuel falou para Chico Xavier lá atrás. Disciplina, disciplina, disciplina. Que é fazendo, praticando o bem, que aquilo vai se tornar natural em nossos corações. Então, por aqui a gente encerra, agradecendo imensamente essa oportunidade, porque estudar José Herculano é um presente que a gente ganha. Muito obrigado mesmo. Leonardo, a gente tem que lembrar que ele era filósofo também, né? Sim. Então, era um pensador, um pesquisador, um pensador, e ele faz a gente pensar sobre vários aspectos. Ele tira a gente do piloto automático. Ele coloca a gente para pensar diante do raciocínio dele, né? E é um livro, sim, gente, leia, porque é interessante conhecer o pensamento dele e criar a sua própria convicção. E né? ele faz isso de uma maneira simples, né? O que é interessante é isso. E por que nós estamos dando essa proposta? Para abrir a mente das pessoas no sentido de buscar, porque ele foi um pesquisador. Uhum. Então, é buscar o pensamento para que a gente possa ver que a respeito de mediunidade, a respeito de mediunismo, tem várias correntes de pensamento. Não ficar com a mente fechada, né? Sim. Sair da caixa. Isso é que é legal. Nós agradecemos, né, que todos criam bom ânimo de ler este livro, que ele é fininho, uma leitura rápida, com certeza. Nós agradecemos e pedimos para que você faça a prece final para nós.
Sem problema. Pai, que é todo amor e bondade, com imensa alegria que agradecemos por mais essa oportunidade maravilhosa que tivemos. E humildemente, Senhor, pedimos que abençoe os nossos corações e que nos traga oportunidades para que nós possamos levar ao próximo, através de nossos atos, através de nossas palavras, todos os ensinamentos e todo o amor que aqui nos foi trazido hoje. Esteja conosco, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, se vocês gostaram, compartilhe.